amores, hoje dia 30 de junho. Em ciência nós vamos realizar a correção da atividade que eu solicitei para vocês na última aula. E aí nós vamos aprender sobre teias alimentares, tá bom? Então peguem o livro e coloquem na página 27. Eu solicitei que vocês fizessem a leitura do texto, a importância dos micro-organismos e respondessem as questõezinhas abaixo, né? Então vamos lá, no caderno, né? Então a primeira questão diz assim, ó, qual é a importância dos micro-organismos para os seres humanos? Então você vai responder que eles participam da produção de diversos produtos utilizados pelos seres humanos, como alimentos, medicamentos, né, e combustíveis. Na questão 2 diz assim, ó, qual é a importância ambiental dos micro-organismos? Então, você vai responder que eles atuam na decomposição de restos de plantas e de animais e que algumas bactérias são utilizadas para despoluir ambientes, tá bom? Na terceira, sublinhe no texto os produtos fabricados por fungos e bactérias. Então, pães e queijos, né? Iogurtes, certo? Penicilina, vacinas, insulina. Esses são os produtos aí que você vai sublinhar. E na quarta, quais desses produtos você e sua família utilizam? Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai colocar aí de acordo com o que você utiliza. Na página 28, nós temos assim, ó, analise a ilustração de uma cadeia alimentar e depois faça o que se pede. Então, analisando essa ilustração aí, na letra A, nós vamos circular os seres vivos produtores de azul e os consumidores de verde. Então, de azul você vai circular as plantas, tá bom? E de verde a garça, né? Os peixes maiores e lambaris e caramujos, tá bom? Na letra B, um componente importante das cadeias alimentares não foi representado na ilustração. Que componente é esse? Por que ele é importante para o ambiente? Então, o que não foi representado aí foram os seres vivos decompositores. E eles são importantes porque eles realizam a decomposição de restos, né, de seres vivos desenvolvendo nutrientes ao solo, tá bom? Então, essa é a resposta da letra B. Na letra C, pergunta assim, ó, qual a importância do sol nas cadeias alimentares? Então, o sol, ele fornece a energia, né, para as plantas, que são produtores, para que elas possam se desenvolver, né? Então, as plantas são a base das cadeias alimentares. Na segunda questão, construa uma cadeia alimentar como seres vivos citados no quadro, determinando o papel de cada um deles nessa cadeia. Então, nós temos aí lagarta, fungos, bactérias, né? Folha de macieira, pássaro, serpente. Você pode organizar da seguinte maneira, você vai colocar a folha da macieira, a lagarta, o pássaro, né, com a setinha, ó. A folha com a setinha para a lagarta e para os fungos, tá bom? Aí você vai pegar a lagarta com a seta para o pássaro e o pássaro com a seta para serpente. E todos esses aí, a lagarta, o pássaro, a serpente, a folha da macieira, todos eles com a setinha voltada para os fungos. Vai ficar desse jeito aí que vocês estão vendo, tá bom? Só uma observaçãozinha pra gente lembrar aí qual que é produtor aí. A folha da macieira, certo? Os consumidores são a lagarta, o pássaro e a serpente, né? E os decompositores são os fungos e as bactérias, tá bom? Pra lembrar, pra não esquecer de jeito nenhum. Na terceira, no material de apoio, há algumas imagens que ilustram o texto a seguir. Leia-o atentamente, descubra a ordem das ilustrações, recorte-as e cole as no local correspondente. Em seguida, faça o que se pede. Então, gente, na terceira questão vai ficar desse jeito aí que vocês estão vendo, tá? Eu vou colocar aqui as imagens para vocês conferirem. Eu não vou poder fazer a leitura, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Na letra A, identifique os seres vivos citados no texto e classifique os em produtores, consumidores e decompositores, escrevendo o nome de cada um deles na coluna adequada. Então, os produtores, a plantinha, os consumidores, o gafanhoto, o sapo, a cobra, a siriema e o gato do mato. E os decompositores, a bactéria. Desse jeito aí, tá? Letra B, leia este trecho do texto novamente. Era uma vez uma plantinha que gostava muito de sol. O sol é essencial para o desenvolvimento das plantas, pois ele fornece a elas nutrientes? Não, energia, tá? Energia.
A letra C. Agora leia o seguinte trecho. Do gato do mato só sobraram os ossos. Tempos depois, surpresa. No mesmo lugar, nascia uma nova plantinha e começava tudo outra vez. Para nascer a nova plantinha, utilizou os nutrientes do gato do mato, desenvolvidos ao solo, pelas bactérias. Esse trecho retrata o ciclo da matéria, tá? Não é o fluxo de energia, não, é o ciclo da matéria. Letra D. Quando um ser vivo se alimenta de outro, ocorre transferência de energia e matéria. Descreva as diferenças e as semelhanças entre o fluxo de energia e o ciclo da matéria em uma cadeia alimentar. Então vamos lá. As diferenças são: o fluxo de energia começa sempre pelo Sol, tá bom? E termina nos decompositores, tá? O ciclo da matéria, por sua vez, não tem começo nem fim, tá? Pois os nutrientes do solo passam para as plantas, tá bom? E aí depois para os consumidores e decompositores, voltando ao solo, onde tudo começa outra vez, tá? Então, as semelhanças, tanto no fluxo de energia quanto o ciclo da matéria ocorre aí em sequência, tá bom? Quando um ser vivo se alimenta de outro, passando pelos produtores, consumidores e decompositores. Então, essas são as semelhanças. Agora nós vamos aprender um pouco sobre teias alimentares, tá, gente? Então, gente, na natureza, muitos seres vivos têm mais de uma fonte de alimentação. Então, isso faz com que as cadeias se entrelacem em sistemas mais complexos, que são chamados de teias alimentares, tá bom? Ou seja, é o conjunto aí de cadeias alimentares interligadas. Então, agora vamos observar um exemplo de teia alimentar. Então, olha só. Então, ó, nesse exemplo aí, a teia alimentar, né? A jararaca, ela pode se alimentar de filhotes de cervo do Pantanal e de arara azul. Então, a gente pode observar aí que ela tem mais de uma fonte de alimentação, certo? O gavião real, ele pode se alimentar desses mesmos seres vivos e também da jararaca. Olha só, tem mais de uma fonte de alimentação, tá bom? Então, assim, nós podemos perceber que essa teia alimentar, ela apresenta diversas possibilidades de alimentação dos seres vivos envolvidos, ou seja, diversas cadeias alimentares, tá bom? Então, tem mais aí, como é que eu posso dizer? Mais de uma fonte de alimentação. Então, por isso, teias alimentares, tá bom? Temos uma questãozinha oral que diz assim, ó, identifique pelo menos 3 cadeias alimentares que formam essa teia alimentar. Depois compartilhe as informações com o professor e com os colegas. Então, nessa questão aqui, eu vou compartilhar as informações com vocês, tá? E vocês compartilham as informações com seus familiares aí, tá bom? Ó, então é possível aí, observando essa imagem, né? Possíveis cadeias alimentares, nós podemos fazer assim, ó, gramínea, cervo e jararaca, no caso, certo? Ou eu posso fazer assim, gramínea, cervo e gavião. Ou gramínea, cervo, jararaca e gavião, certo? Posso ter também buriti, arara e jararaca, outro tipo de cadeia, né? Ou eu posso fazer buriti, arara e gavião, ou também buriti, arara, jararaca e gavião. Espero que vocês também tenham percebido essas cadeias alimentares. Gente, aí o que nós vamos ver agora? Ó? Para que os seres vivos eles sobrevivam em uma teia alimentar, é importante que ele se mantenha em equilíbrio, né? Então, quando um grupo de seres vivos reduz, desaparece ou aumenta consideravelmente em um ambiente, quer dizer, quando reduz muito ou quando aumenta muito em um ambiente, ocorre aí um desequilíbrio, né, na teia alimentar. Agora eu quero que vocês observem a teia alimentar, certo? O que aconteceria se a população de gaviões desaparecesse desse ambiente, gente? Olha só, então observem aí, tá? Sem os gaviões aí, gente, que são os predadores das serpentes, né? O número de serpentes provavelmente aumentaria, né? Então ia ficar muita serpente aí. Então, impactando aí nas populações de rato, né? Coelhos e gafanhotos que servem de alimentos para as serpentes, né? Então, dessa forma,
o desaparecimento das aves causaria um desequilíbrio ambiental, tá bom? Gente, as ações dos seres humanos no ambiente são as principais causas de desequilíbrio nas cadeias, né, nas teias alimentares. Dentre aí essas ações, nós podemos observar, né, a questão aí do desmatamento, a caça, a pesca. Então, essas ações são exemplos aí do que pode causar esse desequilíbrio, né? Então, sem o controle aí dessas ações, ocorre aí esse desequilíbrio, né? E também a construção de cidades, de estradas em áreas naturais também. Então, eu vou solicitar a vocês, tá, que façam a leitura do texto Os Oceanos Pedem Socorro, tá bom? Aí vocês vão fazer a leitura atenciosa, interpretar e responder as questõezinhas, 3 questõezinhas no caderno. E depois, tá, na página 35, nós temos uma atividade que seria feita em sala, tá? Mas como a gente não tá podendo ter esse contato, você pode realizar essa atividade em casa com seus familiares, tá bom? E eu quero que vocês realizem a atividade da página 36 e da página 37. Então, vamos lá. Você vai fazer a leitura do texto Os Oceanos Pedem Socorro e vai responder 3 questõezinhas no caderno. E depois você vai responder a página 36 e a página 37, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.